E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, oficialmente a live de hoje, e eu quero começar esta live especial, primeira live de 2022, com um poema de Khalil Gibran, que revela, em poucas palavras, o tamanho do homem, ou mais precisamente revela o quão grande é o homem e o quão misterioso ao mesmo tempo ele é. Ainda ontem pensava que não era mais do que um fragmento trêmulo sem ritmo na esfera da vida. Hoje, sei que eu sou a esfera e a vida inteira em mim move-se em fragmentos rítmicos. Eles dizem-me em seu despertar: tu e o mundo em que vives não passais de grãos de areia sobre a margem infinita de um mar infinito. E eu, no meu sonho, lhes respondo: sou eu o mar infinito, e todos os mundos não passam de grãos de areia sobre minha margem. Apenas em um momento fiquei mudo. Foi quando fui perguntado: quem és tu? É com esse poema belíssimo, profundo, filosófico, do poeta libanês Khalil Gibran, que eu começo então esta palestra especial, enunciando desde já que eu tratarei aqui do maior espetáculo do mundo, no dizer de um grande filósofo renascentista. Eu explico melhor essa questão. O filósofo Giovanni Pico della Mirandola, numa obra extremamente interessante, intitulada Discurso sobre a Dignidade do Homem, escreveu que leu num antigo alfarrábio árabe, escreveu que leu num antigo manuscrito muçulmano, que, tendo sido perguntado sobre qual seria o maior espetáculo do mundo, um velho sábio muçulmano respondeu: o ser humano. Aliás, não muito distante de Florença, onde viveu esse filósofo, um outro filósofo renascentista colocava na mesma época na boca de seu príncipe Hamlet as seguintes palavras: que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma e em movimento, tão precioso e admirável. Na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, é a beleza do mundo. Quem escreveu isso foi o grande dramaturgo inglês William Shakespeare. Mas antes de falar aqui sobre esse grande espetáculo, antes de falar aqui sobre o homem a partir deste olhar de encantamento, a partir deste olhar que enobrece a sua condição, eu quero chamar a atenção de vocês, de modo contrastivo, para três símbolos psicológicos, para três imagens que muito comunicam simbolicamente o que o homem moderno pensa acerca de si mesmo. Eu quero chamar a atenção de vocês, mais precisamente, para três imagens que muito comunicam como cada um de nós pensa a si próprio, a nível muito profundo, ou mais precisamente, a nível de um imaginário coletivo. A primeira imagem é... Pega aí, Loi. Qual das duas? O grito. A primeira imagem... Tá de pé? Assim mesmo, perfeito. A primeira imagem é essa daqui. Essa figura estranha, pintada pelo pintor expressionista norueguês
Edward Munch. Essa figura estranha, pintada por ele neste quadro, cujo nome é O Grito. Essa é a primeira imagem que eu quero trazer para vocês. A segunda imagem é a da monstruosa figura desenhada literariamente por Franz Kafka, grande escritor tcheco, na sua obra A Metamorfose. Eu me refiro ao personagem Gregor Samsa, que se transformou num monstruoso inseto. E a terceira imagem é a do retrato de Dorian Gray, de uma obra extraordinária de Oscar Wilde, cujo título é O Retrato de Dorian Gray, personagem de uma obra homônima desse grande dramaturgo inglês. Só um minuto, eu tô com tá ligado o diálogo, não tá? Sim. Tirei ele. Pronto. Maravilha. Bom, pessoal, se nesta imagem de Edward Munch, nós temos, evidentemente, o perfeito retrato do desespero humano que caracteriza a nossa época. Retrato, observem, muito fiel da angústia e do mal-estar sentidos por um tipo humano que vê ruir diante de seus próprios olhos todas as verdades metafísicas, todos os altos valores, todas as mais elevadas ideias de religiosidade. Observem que este retrato aqui, de certo modo, traz muito claramente um sentimento vivido por um homem do século XIX que vê diante de seus olhos o ruir de uma civilização no exato momento em que ela nasce. Eu me refiro à civilização moderna. Então, se temos neste retrato especificamente a expressão precisa da reação humana ante a nadificação da vida humana, porque é isso que começa a surgir no século XIX, ou mais precisamente na cultura do século XIX, o chamado niilismo. É um termo usado recorrentemente na filosofia, ou seja, uma espécie de vazio existencial. Então, se temos isso muito bem expresso na figura de Munch, nós temos nas figuras literárias de Kafka e de Wilde, nós temos a expressão do que nós podemos chamar de homem alienado, ou do homem preso à ordinariedade de uma vida superficial, fútil, banal, mentirosa, vazia de sentido e, claro, extremamente cansativa, porque pautada em buscas pequenas e em conquistas egoístas e medíocres. Vocês certamente que não leram essas duas obras, no caso, A Metamorfose de Franz Kafka e O Retrato de Dorian Gray, devem estar se perguntando do que eu estou falando. Ora, para que vocês tenham noção especificamente da experiência vivida por esses dois personagens, Gregor Samsa, na obra A Metamorfose, é um trabalhador comum, um caixeiro viajante, sem muitas aspirações existenciais, que abdica até de suas pequenas ambições pessoais para sustentar a família e que, da noite para o dia, é transformado em um gigantesco inseto, uma espécie de barata gigante, situação que o leva a inúmeros dramas psicológicos, dentre os quais, acreditem,
o de ter de chegar atrasado no seu trabalho por causa de sua metamorfose. Dorian Gray é o contrário disso. Dorian Gray, da obra O Retrato de Dorian Gray, é um jovem belíssimo, um rapaz muito belo, de forma e gestual extremamente atraentes, que é tomado, que é possuído pela ideia de nunca envelhecer para não perder os seus atributos estéticos. E ele consegue, porque através de um ardoroso desejo, ele consegue transferir as marcas físicas resultantes de suas frustrações, de seus fracassos, de seus abusos, de seus excessos, de seus sentimentos mesquinhos e egoístas e principalmente de suas más ações para um retrato seu pintado por um amigo, de tal modo que não é ele quem envelhece, mas o retrato, o qual mantém escondido para que ninguém descubra a sua verdadeira face. Observem vocês que estão atentos, que eu estou me referindo a 3 imagens, a 3 símbolos psicológicos que definem com muita precisão o estado de consciência de nossa época, evidentemente marcada pela descrença do homem na espiritualidade do próprio homem. Uma época marcada por uma pequenez de espírito e um pessimismo flagrantes que muito contrariam frontalmente as imagens oferecidas por Mirandola e por Shakespeare. Inclusive, digo a vocês que se vocês conhecem alguém que se assemelha a uma dessas 3 figuras, isso, claro, não é uma mera coincidência. Isso, no nosso tempo, é um tipo psicológico. Essas 3 imagens são tipos psicológicos que definem muito claramente o que somos nos dias de hoje. Vocês devem estar se perguntando por quê, professor? Por quê? O senhor está apresentando essas imagens modernas antes de falar do homem como o maior espetáculo da natureza, como, por exemplo, é dito por Sófocles na obra Antígona. Então, observem que quanto mais eu olho para trás, quanto mais eu me refiro a filósofos e escritores antigos, mais nos aproximamos de uma ideia de ser humano muito bela, muito altiva, muito dignificante. Porque então o senhor está nos apresentando estas imagens modernas antes de falar do homem a partir desse olhar de encantamento? Bom, por 2 razões filosóficas que se articulam entre si. A primeira delas, muita atenção, é para enunciar desde já que, por mais que variem historicamente as compreensões do homem sobre si mesmo, por mais que variem as compreensões e percepções que nós temos acerca de nós mesmos, as simbólicas sobre a realidade humana são sempre mais eloquentes ou falam com muito mais eloquência que as explicações racionais ou antropológicas a seu respeito. Porque, muita atenção, o símbolo nos chama a uma intelecção superior, posto que o símbolo nos chama sempre a uma compreensão para o alto e para a plenitude do ser. Porque, como nos fala o grande mitólogo Joseph Campbell, o símbolo é a epifania ou a revelação de um mistério. O símbolo é a epifania ou a revelação de um mistério. Ou como diz Platão, há 2.600 anos atrás, o símbolo nos conduz, nos leva a intuir o que o conceito não é capaz de aprender. E a segunda razão é para que vocês tenham, claro, uma noção do ponto a que podem chegar as deformidades da alma humana nestes tempos nossos, em que
todos nós praticamente nos sentimos meio que desabrigados, meio que desamparados pela nossa própria cultura, evidentemente tornada incapaz de nos fornecer imagens e, por extensão, ideais de existência e valores que dignifiquem ou enobreçam a nossa condição existencial. Ideais e valores que permitam que nós nos enxerguemos de modo altivo e orgulhoso pelo simples reconhecimento de que somos humanos. Eu posso traduzir isso que eu disse de um outro modo. Vou usar aqui uma sentença filosoficamente afrontosa. O que eu quero dizer para vocês, mais precisamente, é que hoje nós não temos cultura. Hoje nós não temos cultura. É claro que eu estou falando aqui de cultura no sentido forte da palavra, ou seja, não no sentido antropológico, mas no sentido pedagógico, filosófico da palavra. Nós não temos cultura. Como assim, professor? Nós não temos cultura? Hoje, praticamente, a nível cultural, não temos arquétipos ou referenciais simbólicos, por exemplo, que nos chamem a viver um processo de humanização consistente, que nos chamem a viver, por exemplo, um processo de aperfeiçoamento de nossas faculdades psíquicas através da virtude, que dirá modelos de realização humana que nos chamem a olhar para cima, que nos chamem a olhar para o sentido último de nossa existência. Nós não temos mais isso. Em suma, a nível cultural, nós não temos mais imaginação simbólica para nos concebermos a nós mesmos de cima para baixo, por assim dizer. Nós não temos mais imaginação poética ou capacidade poético-imaginativa para nos concebermos como algo para além de um amontoado de células e de fenômenos psicossomáticos. Vocês poderiam perguntar, desde quando isso, professor? Ora, nós não temos mais imaginação simbólica, e aqui vão algumas explicações, desde o momento em que, culturalmente, nós nos tornamos descrentes da existência de uma inteligência absoluta ou de um princípio metafísico que governa a realidade. Deus está morto e fomos nós quem o assassinamos. Eis o diagnóstico do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nós não temos mais imaginação simbólica desde o momento em que, culturalmente, nós desencantamos, nós desvitalizamos, nós descosmizamos o universo, suprimindo a sua finalidade última e, consequentemente, circunscrevendo a sua racionalidade a leis de sucessão mecânica. É o tal paradigma do universo como máquina de Descartes e Newton que nós estudamos, por exemplo, nos livros de ciência de nossa educação básica. É esse empobrecido paradigma que, de certo modo, ainda nos sobrepaira culturalmente. Nós não temos mais imaginação simbólica desde o momento em que, culturalmente, nós nos tornamos homens que não aceitamos ou não reconhecemos a autoridade do conhecimento espiritual legado pelos mestres de sabedoria de todos os tempos, pelos sábios de todas as épocas, os quais estudaram, os quais investigaram com muita profundidade por milênios os mistérios insondáveis da alma humana. Nós, claro, hoje preferimos a nossa subjetividade. Nós não temos mais imaginação simbólica, nós não temos mais capacidade poética ou imaginativa, desde o momento em que, culturalmente, nós elevamos o subjetivismo e, por extensão, o psicologismo, o ceticismo, o relativismo e, o que é pior, o achismo
ao patamar epistemológico de critério seguro de compreensão da realidade. Nós somos hoje assim, psicológicos demais, sociológicos demais. Não temos abertura para o metafísico. Preferimos os nossos achismos, os nossos psicologismos, as nossas subjetividades muito pouco fundamentadas para as afirmações que nós andamos produzindo sobre a realidade. Nós não temos mais imaginação simbólica desde o momento em que, culturalmente, nós nos convencemos de que somos mais uma espécie animal. E o que é pior, o resultado da evolução de macacos. O resultado da evolução de macacos. Me perdoem os biólogos de plantão, mas isso é risível. Nem Darwin disse isso. Nós não temos mais imaginação simbólica desde o momento em que, culturalmente, o materialismo triunfou em nossa autopercepção. Desde quando o materialismo triunfou em nossa autopercepção, levando-nos a cair na perigosíssima cilada de nos identificarmos mais com a nossa forma física do que com o conteúdo espiritual de que dispomos internamente. Enfim, nós não temos mais imaginação simbólica desde o momento em que nós nos tornamos, como novamente afirma o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, desde quando nos tornamos os últimos homens. Os últimos homens. Ou seja, desde quando, culturalmente, nos tornamos medrosos, nos tornamos apáticos, nos tornamos ressentidos, habituados à vitimização, cultores da fraqueza e obcecados por tudo que é fácil, cômodo e confortável. Em outros termos, desde quando nós perdemos a capacidade de sonhar alto, de aspirar grandes ideais, de aspirar ideais de heroísmo, de aspirar ideais de autossuperação, de mirar os santos, os gênios, os heróis e os sábios, conformando a nossa felicidade na conquista de bens de consumo e na conquista de prazeres básicos saciáveis, quando não na vazão descontrolada de emoções e paixões que temos, ou ainda no desfrute imoderado de nossos desejos e de nossos instintos mais baixos e primitivos. Daí porque hoje o sexo ou a realização sexual se transformou no centro de gravidade da vida das pessoas. Daí porque hoje, notoriamente, há uma supervalorização dos prazeres da mesa e da cama. Daí porque hoje há uma superestimulação dos sentidos. Daí a gula, daí a excitação, daí o excesso, daí os abusos, daí a luxúria, a pornografia, o consumo de violência e de drogas como ingredientes insubstituíveis de nosso receituário de como ser feliz nos dias de hoje. Em suma, daí a animalização do homem, aqui no sentido de bestialização, aqui no sentido de brutalização, como o traço mais característico de nossa cultura. Daí porque, para finalizar mesmo essa parte, daí porque o Nietzsche vai escrever, aludindo a esse tal último homem, ele vai escrever na sua obra Zaratustra o seguinte: todas as criaturas até agora criaram algo além de si mesmas, e você quer ser o refluxo desta grande maré e retornar ao animal ao invés de vencer o homem? Esta é a pergunta desconcertante que o filósofo alemão faz e que, de certo modo, endossa o que eu acabei de apresentar para vocês como diagnóstico final deste processo de perda de nossa capacidade de imaginação simbólica. Eu insisto um pouco mais nesse ponto.
Olhem bem, que isso é importante mesmo a gente compreender. Essa fraqueza de espírito, essa pobreza de alma, esse rebaixamento de consciência, como vocês quiserem, se vocês bem observarem, é o traço mais característico da mentalidade moderna. É o traço característico da mentalidade moderna, porque a mentalidade moderna, por definição, é avessa ao pensamento simbólico, ao mito e a tudo que é transcendente. A mentalidade moderna é avessa a tudo que nos chama para cima. Por isso mesmo, uma mentalidade indiferente a todo e qualquer caminho de subida que nos leve às realidades superiores do espírito, que são sempre as realidades não visíveis, não aparentes e mais estáveis da realidade. E vocês poderiam se perguntar, ora, por que, professor? Por que essa mentalidade? Ora, diz o antropólogo do imaginário Gilbert Durand, ora, porque nós somos iconoclastas. Nós somos iconoclastas. Que diabo é isso, professor? Nós somos destruidores de símbolos, ou para ser mais preciso, nós somos profanadores do conteúdo mistérico, do conteúdo espiritual, do conteúdo sagrado, de todas as coisas, e dentre essas coisas, o homem. Nós somos uma espécie de Midas às avessas. Tudo que nós tocamos vira chumbo. É claro que é difícil notar isso quando não se está muito atento a essa mentalidade que estrutura a nossa civilização. E é por isso que nós, modernos, e ainda mais nós, pós-modernos, como vai falar o historiador das religiões Mircea Eliade, por isso que nós, modernos e pós-modernos, experimentamos estruturalmente uma espécie de desconforto, uma espécie de desinteresse, uma espécie de desânimo e, por vezes, uma espécie de mal-estar ante aos chamados do sagrado. Por mais que entremos em uma igreja, por mais que nos tornemos congregantes de alguma religião, ainda assim o sagrado é algo por nós vivido estranhamente, dirá esse grande estudioso da mentalidade religiosa, historiador das religiões Mircea Eliade. Isso se dá porque nós estamos autoprofanados ou dessacralizados pela nossa própria autocompreensão antropológica. Ou seja, nós nos vemos pequenos demais para concebermos uma relação profunda com Deus, com a natureza, com o sagrado ou com a dimensão espiritual. É por isso, inclusive, que a nossa imaginação é tão tacanha. Prestem atenção nisso. Nossa imaginação é muito tacanha. E não adianta pensar que não, porque hoje estamos produzindo em profusão muitas imagens, não é assim? Produzimos muitas imagens, sobretudo voltadas à distração, ao consumo e à autopromoção pessoal nestes Instagrams e Facebooks da vida. Só que nós precisamos entender que essa superprodução de imagens, ou essa superrelação que temos hoje com as imagens, não significa que estamos no âmbito de uma imaginação simbólica ou no âmbito de uma imaginação profunda. Significa outra coisa, meu amigo. Sabe o que significa? Significa apenas que nós criamos uma espécie de expediente psicológico ou cultural para compensarmos essa perda da nossa capacidade imaginativa simbólica. É isso, efetivamente, que muitos estudiosos, dentre os quais o antropólogo Michel Maffezoli, nos fala. Toda essa supervalorização da imagem não passa de uma compensação pela nossa incapacidade flagrante de pensarmos as coisas, de imaginarmos as coisas com muita profundidade. E isso não é difícil de perceber nos dias de hoje.
Vocês não precisam ler Michel Maffezoli nem Gilberto Durand para perceberem o diagnóstico que eles estão produzindo. Por quê, professor? Porque você que está me ouvindo não consegue hoje travar uma conversa que seja sobre algum tema espiritual, sobre algum tema metafísico, com praticamente ninguém. Você não consegue travar uma conversa porque as pessoas, em geral, só querem ficar aqui embaixo, só querem ficar no comum, só querem permanecer, como eu disse, no terreno da psicologia ou no terreno dos diagnósticos sociológicos. Ou seja, elas só conseguem se sentir à vontade intelectualmente, elas só se sentem à vontade intelectualmente nas estreitas margens dos temas cotidianos de jornal. Só conseguem efetivamente participar de forma intelectual em sua própria cultura, recorrendo aos curtíssimos horizontes filosóficos das discussões político-ideológicas do momento. Só conseguem participar intelectualmente de sua cultura, em geral, buscando as baixíssimas altitudes das teorias materialistas modernas, as quais, por sinal, ainda hoje, dão o tom pueril e quase alucinante do pensamento das pessoas, ao ponto da maioria delas só conseguir analisar um problema humano quando, a nível psicológico, recorre a um ou outro clichê psicanalítico, ou, o que é pior, a nível sociológico, quando recorre à infalível e definitiva fórmula opressores versus oprimidos, despossuídos versus possuidores, senhores versus escravos, elite versus explorados. E o que é pior, acreditando que o motor da história é a luta de classes e que a solução dos principais problemas humanos é a igualdade econômica e social. Meu amigo, é o máximo que, em geral, as pessoas conseguem alcançar. Só faltam sair cantando, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, e terminar, claro, com bom, xibom, xibom, bombom. Porque, bem francamente, é o máximo que as pessoas hoje em dia conseguem nas suas analíticas sobre os temas correntes de nossa cultura. Então, o que eu quero dizer com isso é que não falta apenas a estas pessoas, claro, um quadro de referências, um repertório que lhes possibilitem um maior aprofundamento nos temas sobre os quais elas se lançam a discutir. Não, não é só isso. O que lhes falta é, sobretudo, imaginação simbólica. Imaginação simbólica para justamente ultrapassar esse curtíssimo horizonte, para ultrapassar a superficialidade das coisas e para que vocês tenham noção do que é efetivamente essa tal imaginação, essa tal faculdade extraordinária que só o homem possui. Eu vou colocar aqui para vocês a definição de um filósofo renascentista chamado Giordano Bruno. Olha as palavras de Giordano Bruno. Ele vai dizer: a imaginação é o primeiro vínculo da alma com o divino. Continua esse grande filósofo renascentista. Ela é os sentidos de todos os sentidos. E falando mais apropriadamente, é o único sentido verdadeiro. É o corpo, é o veículo da alma. É a fonte por onde flui a vida humana, é o método mais venerável de se comunicar com Deus. Essa é a definição do filósofo Giordano Bruno para essa faculdade extraordinária chamada imaginação e que nós, de certo modo, deixamos de exercitar desde muito tempo. Agora sim, dito isso, nós podemos nos aproximar da imagem
que eu gostaria de trazer para vocês aqui e que revela com muito mais precisão o ser espetacular, o ser maravilhoso, a obra de arte que é o homem. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para você de extremamente importante. Quero deixar claro aqui, e é importante que vocês não percam isso de vista. Quero deixar claro aqui que esta imagem simbólica que eu irei esboçar é a estrutura universal, ou é a base ou a unidade simbólica sobre a qual se erguem todas as filosofias ocidentais e orientais, cujos conteúdos apontam para o homem como um ser espiritual, apontam para o homem como um ser transcendente. Então eu não vou aqui esboçar uma ou outra imagem de um ou outro filósofo. Eu vou esboçar para vocês a estrutura imagética ou simbólica sobre a qual se organizaram muitos discursos filosóficos ocidentais e orientais. E é por isso que eu vou esboçar essa imagem simbólica recorrendo ao desenho de um filósofo, tá certo aqui? Aham. Só que em pé. Assim, Oposto. assim. Perfeito. Eu vou recorrer ao desenho de um filósofo. Levantar um pouco mais. Hã? Levantar um pouco mais para pegar lá. Isso. Eu vou recorrer ao desenho de um filósofo e há trechos de inúmeros outros filósofos de diferentes culturas, precisamente de 4 filósofos de diferentes culturas. Muita atenção para o que eu vou dizer. Desenho e trechos que se intertraduzem. Desenho e trechos, cada um dos quais portadores de princípios explicativos dos demais. Então, quando você estiver ouvindo-me falar desta imagem, vocês a encontrarão conceitualmente nos trechos por mim aqui apresentados de outros filósofos. Então, comecemos com essa imagem enigmática chamada O Homem Vitruviano, desenho feito por Leonardo da Vinci quando de seus estudos sobre geometria sagrada realizados com seu amigo Luca Pacioli. Nessa figura famosa do Renascimento, nessa famosa ilustração renascentista, encontramos o homem dentro de um círculo e de um quadrado, que são, para as tradições filosóficas antigas, respectivamente os símbolos da espiritualidade e da materialidade. O símbolo da espiritualidade em todas as tradições é o círculo, porque o círculo, claro, é a forma geométrica mais perfeita. O quadrado é a matéria, porque representa as 4 dimensões constitutivas da realidade sensível: terra, fogo, água e ar. Em todas as tradições, a matéria ou a materialidade do mundo é representada sob a forma de um quadrado: terra, fogo, água e ar. Nós temos aqui o homem dentro de um círculo e dentro de um quadrado, o que revela uma condição dramática. Porque nós vemos aqui o homem numa imbricação de perfeita simetria e integração com essas formas geométricas. Ele está no meio e, portanto, a sua condição é de uma encruzilhada. Ele é um crucificado. A condição humana aqui está sendo expressa através de uma dilacerante encruzilhada. Porque nós vemos aqui o homem no centro, se relacionando a um só tempo
com a realidade metafísica, atemporal, infinita, eterna, arquetípica, inteligível ou divina, representado pelos pés que caminham dentro do círculo, e se relacionando ao mesmo tempo com a realidade material, a realidade multiforme do mundo concreto. O homem está no meio. Bom, agora vamos ao primeiro trecho que eu trouxe para vocês e que reafirma tudo que eu disse aqui a respeito do homem vitruviano. Esse trecho é de Santo Agostinho, é uma reflexão agostiniana produzida por esse grande filósofo cristão numa obra intitulada Confissões, mais precisamente no capítulo 11, onde ele nos fala acerca da relação entre o homem e o tempo. Santo Agostinho diz mais ou menos o seguinte: o homem se encontra entre a eternidade e o tempo, pela ambivalência de sua natureza. O homem se encontra entre a eternidade e o tempo em virtude da ambivalência de sua natureza. Ele se encontra no meio, entre o ser absoluto e o não ser absoluto, e isso lhe causa fascínio e horror. O segundo trecho, na verdade, é de um filósofo, já por mim citado no início dessa palestra, chamado Giovanni Pico della Mirandola. Esse filósofo renascentista, na obra também por mim citada no início da palestra, Discurso sobre a Dignidade do Homem, escreveu imaginando o que Adão ouviu de Deus no momento da criação. Isso é uma alegoria. O filósofo aqui está usando um recurso simbólico para expressar uma ideia. Então ele imagina simbolicamente o que Deus disse a Adão no momento da criação. Ele coloca as seguintes palavras na boca de Deus: coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fiz celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de si mesmo, pudesses construir-te na forma que melhor tiveres escolhido. Poderás degenerar até aos seres que são as bestas, poderás regenerar-te até as realidades superiores que são divinas por decisão de teu ânimo. Essa é a forma como o Giovanni Pico della Mirandola apresenta o homem na sua realidade mais profunda. Agora sim, o terceiro trecho é de um filósofo islâmico, é de um místico islâmico do século XII, chamado Ibn Arabi, ou mais completamente Abu Bekr Muhammad Ibn Arabi, que num dos seus manuscritos diz o seguinte: o homem é um istmo entre o céu e a terra. O homem é um istmo entre o céu e a terra. Istmo é pequena faixa de terra que une dois territórios. Uma espécie de ponte de areia que conecta dois territórios. Então, voltando, o homem é um istmo entre o céu e a terra. É o perfeito mediador entre o uno e o múltiplo. Espiritualmente desperto, sua imaginação pode conduzi-lo a descobrir o mais profundo de si mesmo, redescobrindo a sua própria e mais profunda identidade. É esta a frase de Ibn Arabi que reafirma todas as expressões aqui, até então, por mim pronunciadas. E para finalizar, por que não um filósofo contemporâneo? Carl Gustav Jung, grande psiquiatra, grande psicoterapeuta, na sua obra A Natureza da Psique, nos fala, aqui em chave psicológica,
que a psique humana é constituída ou é compreendida numa de suas extremidades por elementos somático-instintivos, isto é, por impulsos, e na outra extremidade por elementos espiritual arquetípicos, isto é, por imagens e ideias. Por imagens e ideias. Então, se vocês cruzarem todos esses trechos com esta imagem, certamente vocês se verão em condições de perguntar para onde elas apontam. Elas estão falando do quê? Este desenho aqui e estes trechos apontam para o que do homem? Por convergência filosófica e simbólica, este desenho e estes trechos apontam para o que da realidade humana? Essa é uma pergunta extremamente importante. E ela tem em si o cerne desta palestra. Que a resposta é: apontam desenho e trechos para o distintivo e assombroso lugar ontológico do homem na natureza, no universo, ou como dirá poeticamente Platão, no macrobios, ou seja, no universo vivo. Então o senhor está me dizendo que este trecho e estas passagens, estes trechos e este desenho intercruzados apontam para o lugar ontológico do homem no universo. Mas, professor, eu não sei o que é lugar ontológico, mas eu vou te explicar. Lugar ontológico é lugar do ser, é lugar da consciência, porque ontos em grego é ser. É o lugar do ser no universo. Então, professor, a consciência humana tem um lugar no universo? Um lugar próprio, específico, particular, singular? Tem. Que lugar é esse? Dirá J.R.R. Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, este lugar é Midgard, a Terra-média. É Midgard, a Terra-média, ou um mundo intermediário entre o céu e o inferno. É assim que ele escreve. Mas como estamos aqui no âmbito de proposições mais filosóficas, recorramos a Platão. Platão vai dizer o seguinte: este lugar é o entremundo, em grego, Cora. E o que é o entremundo? É a terra do meio, ou, muita atenção, o reino da autoconsciência. O entremundo, a Terra-média, a terra do meio, é o reino da autoconsciência. O ponto exato onde a consciência espiritual reflete conscientemente a plenitude do absoluto de onde proveio. O ponto exato onde a consciência espiritual reflete conscientemente a plenitude divina de onde proveio, ou as potencialidades do todo universal. Porém, condicionalmente, reflete o todo, porém, condicionalmente ou em condições de temporalidade e materialidade animal, as quais lhe sobrevêm por necessidade e desafio nesta etapa de sua evolução cósmica. Repare que vocês agora devem ter tomado um susto. Como é o negócio aí, professor? Eu sou tudo isso aí que o senhor está falando? Ou seja, você, meu amigo, é uma autoconsciência, diferentemente do gato, do pombo e do cachorro, que nem sabem que existem. Você sabe que existe. Você tem consciência de sua própria consciência. Isso muda tudo, porque você sabe que existe, que nasceu e que vai morrer. Ou seja, a autoconsciência lhe abre um campo de percepção sobre a vida absolutamente insuspeitado por qualquer outro ser existente ao nosso redor. Pois é,
Este é o reino da autoconsciência. E observem que este ponto exato, onde a consciência espiritual reflete o todo universal, acaba fazendo com que ela, a consciência espiritual, presta atenção nisso, tenha necessariamente de lidar, e a todo instante lidar, com as duas polaridades cósmicas, ou com os dois extremos da manifestação. O fato de você ser autoconsciente lhe coloca num lugar do universo onde você, e só você, pode lidar com as duas polaridades cósmicas ou com os dois extremos da manifestação, o espiritual e o material, a ordem e o caos, a eternidade e a finitude, a vida e a morte. O que eu quero dizer para vocês é que o lugar, nosso lugar de consciência, é o da lida necessária e a todo instante com as duas polaridades cósmicas. E é por isso que no taoísmo, por exemplo, a autoconsciência é representada por um balé de duas forças ou de duas realidades que se interpenetram, a sombra e a luz, yin e yang. É por isso que Platão, novamente o grande mestre da academia, representará a autoconsciência na sua obra Fedro, e o fará descrevendo que a autoconsciência é um cocheiro numa biga puxada por dois cavalos, um claro que aponta e segue para cima e um escuro que aponta e segue para baixo. E é por isso, enfim, que o grande dramaturgo inglês, grande filósofo inglês, William Shakespeare, vai sintetizar filosoficamente todo e qualquer problema humano numa única frase do príncipe Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Então observem, se você estiver bem atento, observem que nós estamos num lugar em que necessariamente precisamos lidar com duas polaridades, dois extremos da realidade, e por isso que nós nos sentimos o tempo todo dilacerados, o tempo todo puxados, ora para cima, ora para baixo, ora para as virtudes, ora para a paciência, ora para a bondade, ora para o amor, ora para as nossas paixões, para o nosso egoísmo, para os nossos vícios. Repare que nós somos essa coisa dilacerada, essa encruzilhada, numa espécie de experiência constante. Vocês poderiam perguntar, e daí, professor? E daí? E daí, meu amigo? Que compreender-se como habitante da Terra-média, compreender-se como morador deste lugar, deste reino, chamado de reino da autoconsciência, compreender-se como habitante deste lugar de consciência onde passam as duas fundamentais estradas cósmicas, uma que aponta e nos arrasta para o máximo do espiritual, outra que aponta e nos arrasta para o máximo do material, uma que aponta e nos arrasta para o máximo do ser, outra que aponta para o máximo do não ser. Compreender-se como um habitante deste lugar é compreender-se como um ser que, por conquista, sabe lá depois de quantos éons, como diz, de forma jocosa o Raul Seixas, conquistou um lugar que lhe possibilita viver a experiência assombrosa e inigualável da autorresponsabilidade evolutiva, o que acarreta, claro, a responsabilidade de ser um fator de construção de si próprio, o que lhe acarreta a responsabilidade de ser
o principal fator de sua própria autoconstrução. Só o homem vive isso. E é por isso que cada um de nós, por habitar este lugar, pode ser mais espírito que matéria, mais ordem que caos, mais luz que sombra no mundo. Pode ser candeia acesa, pode ser candeia apagada debaixo da cama, como naquela belíssima parábola de Marcos 4, 21, 25. Enfim, pode ser, meu amigo, luz e sombra. Só não pode reclamar. Só não podemos reclamar. A única questão que, digamos, indignifica essa nossa experiência, a única aposta que indignifica esta nossa morada é o reclame da vida. Porque todo reclame da vida, todo e qualquer reclamar da vida, é um virar as costas a esta conquista de consciência. É um virar as costas ao livre-arbítrio, como diriam os filósofos cristãos. É um virar as costas à autonomia da vontade, como diria o filósofo alemão Immanuel Kant. É um virar as costas à abertura do ser para o próprio ser, como diria o filósofo Heidegger. Ou seja, o reclame da vida é sempre um virar as costas à nossa mais profunda dignidade. É um virar as costas à nossa dignidade cósmica. Compreender-se a si mesmo como habitante da Terra-média ou deste lugar de consciência por onde passam as duas fundamentais estradas cósmicas, uma que leva ao máximo da ordem, outra que leva ao máximo do caos. Compreender-se como habitante deste lugar é compreender-se como uma consciência vocacionada a realizações que ultrapassam e muito as convencionais apostas mentais, emocionais e instintivas que estamos fazendo em função deste falso ideal de felicidade que nos orienta. Então observe que se ver neste lugar é se ver como um ser apto, aberto, vocacionado a buscar o máximo de si. E é por isso que vocês encontrarão esse tal máximo de si como areté na filosofia grega. É por isso que vocês encontrarão esse máximo de si, essa chamada para o máximo do humano na filosofia chinesa, com o nome de Ren, ou mais precisamente com o nome de Li, que é a ordem cósmica expressa na interioridade humana. O que é isso, professor? O homem harmônico e interiormente ordenado, sabe onde colocar cada pensamento, emoção e instinto. Vocês encontrarão esse máximo de si em Santo Tomás de Aquino, que nos fala do ultimum potentiae, ou do homem em sua potência máxima. Vocês encontrarão isso também, por exemplo, no conto infantil do Patinho Feio. Repare que o Patinho Feio precisa encontrar alguma coisa que seja realmente superior àquela experiência por ele vivida, para que ele se reconheça como um ser dignificado e enobrecido. Ele precisa encontrar um cisne, ou seja, é o cisne, o modelo, o referencial luminoso, o referencial heróico de sua experiência que o leva à percepção do que ele é. E é por isso que no filme O Rei Leão, aquele sábio chamado Rafiki leva Simba para o espelho do lago e pergunta a ele: o que você vê? E não se conforma com a resposta de Simba, que diz simplesmente: vejo o meu reflexo. Ele diz: não, olhe mais profundamente. O que o Rafiki quer que o Simba enxergue é um modelo, aquilo que lhe levará
a lembrança de que ele é um rei. Então observem que, tanto a nível literário quanto a nível filosófico, nós temos sempre muitas referências que nos chamam a esse tal máximo de nós mesmos, mas isso desapareceu de nossa cultura. Compreender-se a si mesmo como um habitante da Terra-média e, portanto, como um habitante de um lugar cósmico por onde passam as duas estradas fundamentais da existência, uma que leva ao máximo da consciência e outra que leva ao máximo da inconsciência, é nos reconhecermos como um ser guerra. O homem que reconhece a si mesmo como um habitante deste embaraçoso lugar ontológico, necessariamente se enxergará como um ser guerra, se enxergará como um ser na dor. Na dor. Compreenderá, inclusive, que a dor, claro, não é algo fortuito, mas um chamado para o crescimento, e por extensão compreenderá que o verdadeiro crescimento humano acontece quando se combate as sombras pessoais, quando se combate as nossas próprias sombras, inclusive aprendendo a enxergá-las como causa das feridas que o mundo exterior nos provoca. Porque é claro, como diz Raul Seixas, que é muito mais fácil pensar que a culpa é do outro. Só que o homem lúcido reconhece que toda ferida provocada pelo mundo de fora nada mais é do que uma espécie de compensação produzida por alguma projeção sombria que ele produziu contra o mundo. Enfim, reconhecer-se como habitante da Terra-média, reconhecer-se como habitante deste lugar cósmico, por onde passam essas duas vias, uma que leva ao absoluto e outra que leva às relatividades de nossa existência, é se reconhecer como um ser vocacionado à religiosidade. Porque o homem, como diz Mircea Eliade, é um ser religioso por natureza. Porque é um ser constantemente chamado a buscar os altos valores, os mais altos ideais de beleza, de verdade, de justiça, de bondade. É um homem vocacionado a servir inegoisticamente aquilo que efetivamente vale. Só que, claro, nós perdemos isso de vista. Isso não é difícil para uma pessoa que se reconhece habitante deste lugar. Não é difícil. Porque quem habita esse lugar e o reconhece como uma experiência, de certo modo já desconfia que é portador de algo maior do que si mesmo, que é portador de Deus no seu próprio coração, que é portador de uma espécie de chamado para o sublime. Ou seja, quem reconhece-se naturalmente como habitante deste lugar, já vive, de certo modo, a vertigem do mistério. Então, em síntese, para finalizar, quero dizer para vocês, com essas minhas palavras, com esse meu esforço aqui de recompreensão antropológica do homem, o que eu quero trazer para vocês, mais precisamente, é uma tentativa, a tentativa de devolução da nossa dimensão espiritual, celestial e divina, que ainda hoje está sendo amputada pela nossa cultura. Porque, como eu já disse aqui, e até enfaticamente, a nossa cultura se especializou em nos hipnotizar. A nossa cultura, de certo modo, nos mantém consciencialmente presos à imagem de nossa metade inferior, no caso, de nossa metade animal. A nossa cultura nos aprisiona na imagem de nossa metade inferior ou em nossa
imagem animal. E é por isso que todos nós meio que estamos rendidos às mais precárias e aviltantes ideias de felicidade e de êxito humano. E é claro, é por isso que todos nós, de certo modo, gritamos como no quadro de Edvard Munch, é por isso que nós, de certo modo, nos sentimos meio que monstruosos como Gregor Samsa, e é por isso que nós, de certo modo, nos sentimos meio que falsificadores de nós mesmos como Dorian Gray. Em suma, o que eu quis trazer para vocês aqui, em suma, a imagem simbólica deste homem tão bem figurado neste desenho de Da Vinci, assim, cujos traços, tão bem figurado nesse quadro de Da Vinci, cujos traços e planos geometricamente superpostos revelam a condição humana na sua mais profunda radicalidade. A condição humana, neste desenho, está sendo revelada em sua mais profunda radicalidade. Toda e qualquer experiência que você vive no seu dia a dia diz respeito, de algum modo, a essa encruzilhada na qual você se encontra. E o que eu trouxe aqui, então, foi nada mais, nada menos que o homem como um microcosmo, que é a imagem que o homem tem nas antigas tradições filosóficas, não como um fato consumado, mas como uma realidade constante em processo e que tem em si um ideal, ainda que este ideal não seja hoje apresentado pela nossa cultura. O que eu quero dizer para vocês, mais precisamente, é que a minha tentativa aqui é a de utilização desta imagem para que todos nós nos lembremos o que os antigos não esqueceram, que nós, consciencialmente, não somos animais. O homem, a nível consciencial, não é um animal. É, sim, um Deus mortal, por assim dizer. Uma consciência plena e absoluta que se projetou na matéria e, claro, acabou perdendo a percepção de que é una e eterna. Escreveu Hesíodo em O Trabalho e os Dias. Tem mesma origem deuses e homens. Escreveu Píndaro em Odes Píticas. De uma só raça, apenas uma, nós somos deuses e homens. E claro, diz Platão no Fedro, vós sois deuses, mas disso se esqueceram. Diz Platão no Fedro, vós sois deuses, mas disso se esqueceram. Então reflitam sobre tudo isso que eu trouxe para vocês, filosoficamente. Pensem sobre como vocês podem enxergar esta encruzilhada nas experiências de vocês cotidianamente, e vocês, então, estarão se autoprovocando a buscar os princípios explicativos dos problemas que vocês encontram no dia a dia. Porque os problemas que nós enfrentamos cotidianamente não têm os seus princípios na própria realidade onde eles acontecem. E se você está preso a esse tipo de compreensão, você demorará muito para extrair dessa dimensão superior com a qual você interage as leis, os fundamentos e os ensinamentos para transformar a sua vida de modo a viver uma experiência de profunda dignidade. E é isso que eu desejo a todos nesse ano de 2022. Gostou desse vídeo?
Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!